virgens, as 10 virgens, presta bem atenção, falando a respeito do azeite, né, do Espírito Santo. Aqui significa, aqui trazendo para hoje, a igreja, nós, hoje. Ele está falando lá no princípio dele lá, para nós aqui atual, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Ele é Deus eternamente. Ele diz que ele decora eternamente. Foi para de lá, foi para o de cá e vai ser para os nossos filhos que vão crescer, para os nossos netos, nossos netos. A palavra é permanente até ele voltar. E ele só diz, vem cá, senta aqui que eu vou contar uma palavra. Creio que tinha multidões ali ouvindo. E ele falou, havia 10 virgens se preparando. As 10 eram virgens. As 10 estavam se preparando para se casar. Aqui vamos colocar uma tradução. Quando o noivo nos pede a mão, nós nos preparamos, né? A veste é a comida, o sapato, os convidados, aonde vai ser, como vai ser, o dia que vai ser. Só que aqui não relata o dia. Esse dia do casamento é uma surpresa. Esse dia que a igreja vai encontrar o seu noivo, o seu esposo, é surpresa. E ele fala assim, todas levaram as nóminas, que chama a atenção que é sobre igreja, 2 grupos que há dentro da igreja. Há 2 grupos, há 5 grupos, 5 pessoas que falam assim, que traz consigo a lâmpada, mas esquece de colocar o azeite. E 5 grupos que traz consigo a lâmpada e o azeite. E fica permanente esperando a volta, na vigilância. Ele aqui está chamando a vigiar por nós mesmos. Glória a Deus. Nós queremos vigiar a vida do irmão. Muitas das vezes nós queremos vigiar o que o irmão está andando, o que o irmão está fazendo, o que o irmão está comendo, o que o irmão está falando, e deixamos de vigiar nós mesmos. E perdemos tempo vigiando a vida dos outros, deixamos de tomar conta da nossa vida. Aqui Jesus está chamando esses para a vigilância. Mas olha, vigia, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas nosso coração, nosso pensamento é o conjunto alma, corpo e coração, tem que estar junto, ligado na videira que é Cristo. Nós estamos ligados lá fora, está só o corpo aqui, mas a mente está lá fora no problema. Engraçado que essas 10 virgens, as 10 eram virgens, as 10 eram noiva. Ele não fala que as loucas, as netas, não eram noiva. Era noiva. Estava todo mundo dentro do ambiente. Só que o tardado noivo dá sono, dá cansaço, dá fadiga. A Bíblia diz que dá fadiga. Para muitos esperar até ansiedade, porque a doença desse século é a ansiedade, porque não aguenta esperar. Por isso Jesus falou, não seja ansioso. Olha só, Jesus falou lá no princípio sobre a ansiedade. Engraçado que os médicos, os cientistas falam sobre a ansiedade nesse tempo que nós estamos, nesse século. Engraçado que já foi falado lá atrás, não seja ansioso, o que vai comer, vestir amanhã. Glória a Deus. Porque a ansiedade nos precipita, como o irmão falou. A ansiedade nos coloca no das vezes a cometer erros. Cometer falhas. Sabia que a ansiedade apressa o já. Eu ontem ouvi uma palavra, porque a gente vai pedindo Deus tanta coisa. Quando acabou o culto, a irmãzinha segurou minha mão e falou assim, fica no Salmo 40. No primeiro versículo, eu falei, aí a gente tenta qualquer, né? Esperei com paciência no Senhor, nem
prudentes e sido loucas, né? Mas está falando de igreja. Muitas das vezes nós te fala lá do ímpio, é com ele, só pôs o ímpio. Ah, o ímpio. Não, mas ele está falando do povo dele, da noiva dele, do corpo dele. Porque nós somos o corpo de Cristo e o Cristo é o cabeça da igreja. Ele está chamando a atenção do corpo, porque muitas das vezes, por isso a gente corre. Quando a gente começou no Evangelho, não sei quem começou agora, que começou desde pequenininho, eu mesmo sou desde berço, depois me desviei, e Deus fez eu voltar, porque quando Deus chama, está chamado, quando Ele está escolhido, não tem como correr, não tem como correr. Pode até tentar fugir do querer de Deus, mas uma hora Ele pega na esquina, na viradinha da volta Ele pega, e aquele que não falei, é a pessoa. Ai, pense dessa, que tenta queimar, lutar contra Deus, porque eu nunca vi ninguém lutar contra Deus e vencer. Verdade. Então, alguém que relutou contra Deus não vence, morre e ainda perde a salvação. E Ele me chamou por 23 anos. E no começo, quando a gente está na caminhada, a gente quer fazer tudo, não é isso? A gente quer ser tudo. Assim, 1001 utilidade, como eu. Não tinha que especiais, o homem falou que era 1000, mas ninguém é 1001 utilidade, ninguém é. Não, o único que é tudo é Jesus. Nós temos falha, nós temos fraqueza. Nós não somos para toda a obra, a gente está podia todo mundo para toda a obra, não é isso? Nós somos ilimitados, nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas tristezas, angústia, nós temos. Jesus falou no mundo tem aflição, e quando está no começo a gente quer orar, quer buscar, vamos para cada irmão orar, vamos embora para cada irmão orar, vamos fazer, vamos embora, tudo que o pastor fala para a gente fazer, a gente quer fazer. Só que o tempo ele desgasta as verdades. O tempo parece muitas das vezes que é nosso inimigo. Porque a espera do pedido que você está almejando te faz cansar, te faz entrar em desespero. E eu creio que essas duas aqui, quando elas cochilam, elas dormem. Porque a gente não pode muitas vezes falar, mas quem mandou dormir? Quem mandou esta já está hoje? Porque era meia-noite. À meia-noite que o noivo vinha para aquelas bodas. Glória a Deus. E a espera, meia-noite, está falando de tempo. A espera é cansativa. Esperar por algo que Deus te prometeu dá cansaço muitas vezes. Nós somos seres humanos, né? Nós não subimos mais da poeira, não estamos no céu, porque é tudo transformado, é corpo transformado, tudo novo. Nós temos o cansaço. E ali, às 10, pegaram no sono esperando o tempo chegar. E ali vem alguém gritando. A Bíblia diz que quando isso aqui é um casamento de judaico, diz que quando o noivo vinha pela praça, tinha um amigo que vinha gritando na frente, vem o noivo, para chamar a atenção das pessoas, cala a boca. E ali um amigo que não fala sobre o amigo, mas eu vou falar com o meu, creio que esse amigo é o Espírito Santo que desperta. Glória a Deus. Porque ele falou, vou para o Pai e vou deixar o Espírito Santo. E para esse amigo gritando, tem que ser o Espírito Santo gritando, fazendo barulho de aleluia, glória a Deus. E ali vem esse amigo gritando, vem o noivo, vem o noivo. E as 10 noivas, elas se despertam junto, engraçado, né? Que está todo mundo junto, mas nem todo mundo é igual. Está todo mundo reunido no mesmo tempo, mas nem todo mundo está com o mesmo pensamento, nem todo mundo está com a mesma atitude, nem todo mundo está com o desejo. Mas como? O desejo de servir a Deus, mas como nós sabemos disso? Não é nós que sabemos.
do azeite. O Glória a Deus. azeite é o que está dentro, interno, a lamparina, a luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E quem não está na luz, não está na treva. Então não tem como a pessoa andar na luz, a treva esconder. Porque a luz, ela radia, a luz, ela chama atenção. Muitas das vezes nós queremos falar muito, né? Nós somos uma gente de falar, temos muita boca a falar. Mas quando estamos na luz, até com a boca fechada, quem está lá fora está vendo a luz que está em você. Glória a Deus. Não precisa falar. Não precisa gritar muito. Só se posicionar na posição a qual Deus colocou. E nisso eu aprendi. Esses 5 anos afastados do meu esposo, aprendi. Que eu falava muito. Eu questionava muito. Eu queria muito. Mas a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa a seu marido. Engraçado, né? Mas como assim o homem mandar? A Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa, mas hoje em dia a mulher quer ser a cabeça, mas ela não aguenta o peso que o homem aguenta. Muitas vezes quer arrastar uma coisa no lugar. Você repara que a gente faz ajuda quem? Nosso marido? A gente quer ser forte, mas a Bíblia diz que nós somos sensíveis, nós somos vasos frágeis. Nosso esposo, Deus já fez a gente com força bruta para pegar, para tocar a árvore. Se tem mulher hoje em dia, ela é fazendo, trabalhando, mas a Bíblia fala que a mulher é sensível. E a Bíblia, elas estavam ali, levaram consigo as lâmpadas, mas esqueceram o azeite. Elas estavam como crente, vestindo roupa de crente, no mesmo lugar que as crentes, mas elas não eram crentes. Como nós somos crentes, vamos esquecer o mais importante que é o Espírito Santo. Jesus falou para Pedro, quando Jesus foi pregado à cruz, ele falou para Pedro para ele ir para Jerusalém, porque de lá ele ia ser revestido do Espírito Santo. E ele falou, eu vou para o Pai, mas não deixo sozinho, gritou o Espírito Santo. Como? Nós estamos dentro da igreja, buscando a Deus ouvir uma palavra e não ter tempo de nos encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá força para prosseguir. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos dá força para avançar. É o Espírito Santo também que nos dá ousadia de pregar o Evangelho, você sabia? Porque eu era uma menina muito vergonhosa. Quando meu tio chegava que já estava na glória, eu me escondia debaixo da cama do meu próprio tio, olha só. Mas um dia, quando eu fui na igreja, eu vi um pastor falando assim, olha, aquele que se vergonha da palavra de Deus, o Senhor vai se vergonhar. E ele não vai aceitar quando chegar no reino do Senhor. Eu falei, o quê? Ah, não, eu passando por isso aqui, tudo fica com vergonha. Eu falei, Senhor, tira a minha vergonha. E né que tirou? Aleluia! Hoje em dia eu não sou pregadora, não, mas quando Jesus me chamou, eu falei, eis-me aqui, Senhor, e via a mim, Senhor. Então não precisa hoje em dia de ter curso de teologia, tu fala muito de teologia, tem, mas me fala qual foi a escola que Jesus estudou. Tem, hoje em dia tem que ter curso de teologia. Tem igreja que não pode pregar sem ter um curso, pelo menos na base. Eu comecei a fazer teologia, mas eu fiquei sozinha, mãe e pai ao mesmo tempo. Não pude continuar pagando minha carteirinha. No meio do caminho eu parei. Nossa, é muito triste. Mas isso não quer dizer, tendo teologia, que você salva, não. Porque muitos têm a palavra, mas não tem o Espírito Santo. Porque a palavra, a lei, ela mata. Mas o Espírito Santo vem para vivificar e nos fazer ter vida. Porque muitas das vezes nós queremos pregar leis do irmão, tu não pode isso, tu não pode aquilo, não foi o que os fariseus faziam. Eles pregavam a lei, como Jesus falou, hipócrita. Vocês pregam a lei, vocês falam de lei, mas não seguem a Deus. Porque nosso Deus é misericordioso. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos apontar irmãos a pregar a lei, você está assim, assado. Mas não se olha a si mesmo que não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem amor, tem paciência, tem benevolência, tem paz com Deus e com o mundo. Quem tem o Espírito Santo, essas são as principais características de quem tem o Espírito Santo. E aquelas 5 ali loucas, elas não tinham. Elas estavam no mesmo lugar como aqui hoje, pior que parece que está perdendo tempo mesmo. Porque se você está junto, reunido, você não está no mesmo propósito, você está perdendo tempo. É verdade, e tem muita gente na igreja hoje só perdendo tempo. Verdade. Só perdendo
fazer, né? Eu tenho que fazer, mas o pastor tem que ver o que eu estou fazendo. O pastor, não, eu tenho que fazer porque Deus mandou eu fazer. Ele já me deu item. Fala de mim para aqueles que não me conhecem. Glória a Deus. Ele já nos deixou um legado. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos representantes dele aqui na terra. É verdade. E esse circunvídeo, eu creio que elas farão uma obra de qualquer maneira. Ai, daquele que bota a mão no arado e faz de qualquer maneira para chamar a atenção de homem. Muitos pastores hoje em dia, muito irmão missionária. Eu sou missionária, mas não carrego minha carteirinha e minha amostra. E nem gosto de falar que sou missionária, porque missionária é uma coisa muito séria. Verdade. É pregar nos lugares como tem irmão meu hoje, na África, perder uma vida e ser missionário. Por amor de Cristo, perder a vida. A gente quer perder a vida? A gente não quer nem perder um dos nossos. Missionário é coisa muito grande. Missionário foi Jesus Cristo que veio a essa terra, se esvaziou do seu poder para nos salvar, para nos resgatar. Esse é o verdadeiro missionário que dá a vida por amor à obra de Deus. Glória a Deus. E essas circunvídeos ali não eram missionárias da casa do Senhor. Só estavam de aparência, porque elas levaram as lâmpadas, mas esqueceram que é o mais importante. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E a Bíblia diz que aí Chico falou, eu quero comer. Não tem muitas vezes que a irmã fala assim, irmã, ora por mim. A irmã fala, eu vou orar. Mas eu mesmo que pedi para orar também não oro. Eu só quero que ela ore. E está a irmã ali orando por mim. E está a irmã orando, eu fazendo o que eu bem quero. E a irmã está aí com um peso, aquele peso, aquela responsabilidade. E eu mesmo, ó. Nem aí, deixa ela lá, que está com um preço. É verdade. E essas cinco prudentes, elas pagavam o preço. Porque quando elas falam que aquelas cinco loucas, elas assim, vai comprar, o Espírito Santo é pago? Alguém compra ele algum comércio? Não, é de graça. Já foi preço, preço pago, já foi preço. Já foi pago. Tu fala, vai, a Bíblia diz que elas foram. Elas se arrependeram que estava sem o Espírito Santo. Elas não caíram em si e tinha que buscar o Espírito Santo naquela hora. Só que a Bíblia fala, o próprio Jesus que faz essa parábola, que elas demoraram. Olha só. Elas dormiram, cochilaram, dormiram porque o noivo demorou. Mas agora quem demora a chegar é elas. E a porta já tinha fechado. E ali o noivo não se apresenta mais como noivo. Ele não se apresenta mais como esposo. Ele apresenta-se como Senhor. Portanto, elas falam, Senhor, vou ler aqui de novo. Olha o que elas falam para o noivo. Não é mais o noivo, agora não é mais o noivo que está ao casamento. Agora não é mais o esposo para cuidar. Agora é justiça, agora é Senhor. E olha o que elas falam. Rapidinho. Deixa eu falar as crianças. Mas chegando, receberam. Jesus. Aqui. Isso, ó, que está muito bom, não está não. E tendo elas ido comprar o noivo, e as virgens estavam preparadas, entraram pelas bodas e fechou-se a porta. Fechou, elas foram comprar tanto tempo, né? Tanto tempo elas tinham para comprar e não quiseram comprar. Tem coisas na nossa vida que a gente não dá muita importância de significado de fazer. O Senhor manda a gente fazer, fala, deixa para amanhã, e daí não vamos fazer hoje. Ai, coisa tão pequenininha, faça amanhã. Ele fala, procura o teu irmão, tua irmã pede perdão. Ah, mas foi ela que fez a companhia, não foi eu. O que Jesus fez? Ele tinha um pecado para ser crucificado na cruz? Não. Foi por nós. Engraçado que ele olhando para os seus ofensores, os seus acusadores, porque tinha muita gente que acusou ele. Fala, meu Deus, salva a ti mesmo. Ele falou,
falha que cometeu contra nós. A gente não quer perdoar. E ali, quando aquelas 5 loucas voltam, porque tanto tempo elas têm para buscar o azeite, loucura. Aqueles que estão dentro da casa do Senhor não fazem a sua vontade. Loucura é para o homem e para a mulher que não obedece a palavra do Senhor, que não medita, que não jejua, que não busca, que não ora pelas madrugadas. Loucura levar as coisas de qualquer maneira. Essas 5 eu quero levar de qualquer maneira, levar de qualquer maneira. Elas não tinham compromisso com Deus. Muitas das vezes nós pensamos, vou ter compromisso com o pastor. Não é o pastor, não é com o pastor trazendo para a igreja, Jesus chama de igreja. Não é compromisso com o pastor, é compromisso com Deus. Tem que ter compromisso com Ele, nós temos que ter totalmente envolvido com a obra do Senhor. Não, não faz com o pastor, não é com o pastor. Vai dízimo com o pastor, muitas falam, é com o pastor, nem isso. Vai com o pastor fica olhando de carregado. Não, é com a obra do Senhor. Porque nós não podemos ver tudo, não. Mas você não viu o que o teu pastor está fazendo. Você não viu o que o teu pastor está chorando por você, pedindo a Deus misericórdia. Ninguém viu o pastor, ele foi buscar as irmãs. Ele está aqui. Ninguém viu Deus. Deus vê tudo que ele faz. E tudo que ele faz. E aí nosso Senhor já vai vir com justiça, porque a Bíblia diz que quando o arrebatamento chegar, não vai ter mais a misericórdia, porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra. A oportunidade é essa, vai ser justiça. Ele fala, não vos conhece, abaixa na porta, Senhor, abre a porta. Ele dirige uma palavra para ela, eu não vos conheço. Vocês já imaginaram? Nós deixamos tanta coisa para fazer em casa, estamos aqui na casa do Senhor, glorificando e exaltando. Mas em vão, perdeu tempo em vão, porque Ele manda fazer coisa para eu e você fazer, nós não fazemos. Manda outro fazer. Que o pastor me falta sozinho. Aqui elas ficam loucas, elas eram rebeldes com o seu pastor, porque se elas fossem obedientes, o noivo estava avisando que vinha. Como o noivo está nos alertando que ele está vindo. Mas sabe o que nós falamos? Vai demorar um pouco mais, nem agora não, nem hoje não, nem amanhã não. Isso aí lá para os netos. Ele está mandando a gente preparar hoje. Se tem que perdoar, perdoa hoje. Se tem que fazer o que ele mandou fazer, porque cada um sabe aquilo que Deus mandou fazer, não sabe? E se você não sabe o que Deus mandou fazer, pergunta a Ele, que Ele vai te falar. Glória a Deus. Um dia eu perguntei a Deus, essa pregação, ele falou assim, se você não sabe qual é o teu chamado, pergunta a Deus que Ele vai te falar. Eu perguntei a Deus, Deus, qual é o meu chamado? Ele sabia que Deus falou para mim, orar. Mas orar não é fácil não. Quando você bota a mão para orar por alguém, parece que aquilo que está na mão foi tudo para tu. Verdade. É um peso tão grande que tem hora que você vai para os pés e você fala, Senhor, me ajuda, eu vou morrer. Senhor, me sustenta, eu vou morrer. Mas não foi isso que Jesus fez? Ele tocou tudo que era nosso. A enfermidade, o pecado e transferiu todo para Ele. A Bíblia relata que aquela madeira lá, aquela cruz, não foi só o peso da cruz que estava ali, não. Estava o peso do mundo todo. Você já imaginou? O peso de nós todos, de humanidade, nação, países, tudo naquele madeiro. Olha que peso ele suportou por nós. Então, meus irmãos, faça o que Deus mandou fazer. Se prepare. Se é para perdoar, perdoe. Se é para esperar, espere. Se é para fazer, faça. Se prepare com as suas lamparinas e o azeite do Espírito Santo de Deus. Glória Peça a Deus para mostrar o que está faltando. Eu pedi hoje para Deus mostrar o que está faltando. E me dá um completor. Porque a qualquer momento vai ter um barulho. E eu creio que nós estamos vivendo a Apocalipse, nós estamos vivendo o último dia da face da terra. A porta, ela está aberta. Mas para cada acontecimento que está acontecendo no mundo, a gente está vendo muita coisa que Jesus falou.
Senhor, terremoto, maremoto, fome, peste, guerra, princípio de guerra, tudo isso está na Bíblia, Apocalipse, só estudar. E cada acontecimento que está acontecendo na terra, a porta já está ficando fechando, já está se fechando. Nós pensamos que a porta está larga, não está aberta, não está fechada, não. A cada sinal, preste atenção nos sinais do tempo, a porta já está fechando. E preste atenção que antigamente as igrejas eram lotadas e agora está se esvaziando. Por quê? Porque Jesus falou como é difícil entrar pela porta. Então a porta já está se estreitando. No mundo espiritual, essa porta da graça, ela já está ficando estreita. Glória a Deus. Todo mundo consegue passar por estreito. Porque tem que espremer até o último. A porta tem que ser toda espremida. E quem quer ser espremido? Então desperta a igreja, Jesus está voltando. Não tardará, viu, teu Senhor. O teu Senhor não está. Se prepare cada dia se pegue com Deus. Cada dia olhe para Jesus. Leve seus olhos para o monte. Deixa quem não quer. Deixa quem não quer fazer, não faça. Mas faça você. Glória a Deus. Quem não é cristão, aceite agora. Porque não tem tempo mais não. Nós estamos pensando que tem tempo mais, não tem tempo mais. O tempo é hoje, agora. É já. Todo dia parece, eu sinto as coisas, parece que eu trabalhei aqui na minha vida, que todo dia quando eu acordo parece que eu vou morrer. Todo dia que eu vou deitar parece que eu vou morrer. É um sentimento, mas aí Jesus está me despertando, porque vai ser assim já. Ó. Ele não pode vir, mas eu posso partir antes dele voltar. Porque aqui a Bíblia diz que foram até ele. Foram até ele. Então quer dizer o quê? Que muitos não vão ver o arrebatamento. Muitos já vão dormir, estão dormindo. No sono até mesmo da morte. Mas naquele grande dia os mortos primeiro vão ressuscitar. A Bíblia diz que depois nós vamos ao encontro dele. Então muitos estão indo ao encontro dele. E como que está? Louco. Se pedirei hoje a tua alma, se Deus pedisse hoje a tua alma, ou o inferno meu, porque o diabo é abusado, a Bíblia diz que ele foi até Deus para pedir Jó. É verdade. O que nós temos para oferecer hoje, agora? Forte. Agora. Louco! Se hoje meu pedirá a tua alma, para quem ela vai ser? Depois que fechar os olhos aqui, não tem mais chance, oportunidade. Oportunidade é hoje. Vamos nos preparar hoje. Se Deus me chama hoje, como que eu estou? Eu estava com uma tristeza, uma mágoa sobre uma irmã que eu tenho. Mas eu vi a pregação da Joyce no e-mail, não sei se ele não conhece, ela é antiga, ela na palestra, só botar no Facebook vai ver. E ela, sabe o que ela falou na pregação? Anteontem, Deus me despertou, que eu orava, mas aquilo não saiu do meu coração, mas eu acho uma palavra. O meu certo ser curado. O centurião falou com Jesus: Senhor, só basta uma palavra. Só basta uma palavra de Deus para nós, nessa viagem. Só uma palavra que basta. Quando ela falou assim: olha, se você tem mágoa de alguém, você está abrindo a porta para o diabo. Ele quer na sua vida fazer a roça na tua vida, da tua família. Então perdoe hoje. Quando ela falou perdoe hoje, eu me ajoelhei e falei: Senhor, estou eu perdoando a minha irmã. Sabe por quê? Porque eu não quero que o diabo ele entre para passar roça na minha família. E nós, quando não perdoamos o nosso próximo, nós dá legalidade para ele agir, para ele trabalhar. Por isso que muitas vezes nós pedimos, ele não recebe. Como? Nós estamos dando legalidade para quem? Se é o nosso Deus. O diabo. Porque Deus nos perdoa. Como a gente não consegue perdoar? Conseguimos sim, Jesus conseguiu. Então quando ela ministra essa palavra no meu coração, eu falei: Senhor, minha irmã está perdoada. Porque eu também peco. Nós pecamos, né? Nós não somos santos, nós estamos no caminho da perfeição, mas nós não somos santos. Santo, santo, santo é o Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amando, abrace, fala que ama, se não fala, fala eu te amo, abraça, faça o que Deus mandou. Porque tudo isso que vai prevalecer, sabe o que é? O amor. E a Bíblia diz que ele está esfriando no meio do povo. Quem não tem amor, peça a Deus que ele dá. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.